Olá, meu nome é Richard. No vídeo de hoje vou falar 4 pontos, 4 aspectos importantíssimos para você carpinteiro, para você que está aprendendo carpintaria, para você que quer aprender essa profissão. Essas chaves que eu vou revelar para você vai fazer toda a diferença na sua vida como um profissional, já que é isso que já que é isso que nós estamos buscando, nos tornarmos profissionais. E o que eu vou falar hoje, essas 4 chaves, elas vão além do seu profissionalismo. Então, o profissionalismo é algo à parte, sua habilidade de manuseio de ferramenta, sua capacidade técnica como carpinteiro, isso eu estou colocando à parte. Então, vou falar hoje especificamente de 4 chaves para complementar você como um ótimo carpinteiro, uma pessoa onde toda empresa e toda engenharia quer você lá, porque esses pontos que eu vou te falar vai fazer a diferença para você. Mas antes da gente bater esse papo, antes da gente conversar, vou te pedir, se inscreva no canal, ajuda esse canal a crescer, ajuda o carpinteiro, vamos fazer esse canal bombar. Curte, clica no gostei, comenta, compartilha, fala o que você acha, nos segue lá no Instagram. Vou deixar aqui do lado aqui, ó, o nosso Instagram tá numa ascensão bem legal, então vai lá, curte, se inscreve, comenta, compartilha, vamos interagir junto sobre a carpintaria. Essa aqui é uma profissão do futuro. Bom, vamos lá. Eu anotei algumas coisas aqui, são 4 pontos que, na minha opinião, são fundamentais. O primeiro ponto de não só todo carpinteiro, mas todo profissional, toda pessoa, isso eu acho que deveria vir como inserido na vida de todas as pessoas, mas infelizmente não vemos isso. E se você é um carpinteiro, se você está começando nesse ramo da carpintaria, se você está buscando se tornar um profissional melhor, esse primeiro ponto é chave, é fundamental, é primordial, que é você ser compromissado. Primeiro ponto de todo profissional, seja qual for a área, você precisa ser compromissado. Compromissado com o que, Richard? Compromissado com horários, primeiramente. Você tem que ser compromissado com horários. Se você está indo até um cliente, ou se você marcou uma reunião com uma engenharia, e no primeiro encontro, no primeiro desfecho, você erra no horário, você não é compromissado, você chega no dia, você muda, ou puxa, não vai dar, ou então você não atende o cliente. Cara, isso é um ponto de uma pessoa que vai dar problema, né? E eu digo isso porque a gente lidar com muitas pessoas, colaboradores, a gente lidar com carpinteiros, a gente lidar com uma série de pessoas. E quando a pessoa já mostra indícios de não ter compromisso, é ruim, porque a gente não consegue confiar nessa pessoa. Como que um cliente ou uma engenharia ou alguém que está passando o serviço para você vai poder confiar em você se você não consegue ser compromissado com coisas básicas, como estar no horário, fazer aquilo que foi combinado, levar amostras, enfim, seja lá qual for o compromisso que você firmou com a pessoa, cumpra. Isso vai fazer toda a diferença na sua visualização, isso vai fazer toda a diferença no decorrer do trabalho que você está fazendo, isso vai realmente trazer confiança do cliente, da engenharia, do contratante para contigo. Então esse é o primeiro ponto fundamental. Segundo ponto, nós devemos honrar os nossos contratantes. Honrar os nossos contratantes. E por que eu digo isso? Muitas vezes você pode estar fazendo um serviço, não para um cliente final, mas para uma empresa de carpintaria. Um exemplo, uma engenharia de madeira te contratou, você carpinteiro, para você fazer um serviço para eles. Beleza, essa empresa conta com você como parte da equipe. Ele está te honrando, ele está te incluindo como parte da equipe. Ok, aí o que acontece? Que eu vejo muito, isso acontece muito. Aí os carpinteiros vão até a obra, chega na obra, se rendem à engenharia ou administradora ou o engenheiro que está lá, e ele rapidamente se vira contra o seu contratante. Um exemplo, algo deu errado, o escritório errou a lista de madeira e veio errado um romaneio de madeiras para você lá na obra. Ao invés de você honrar e preservar o seu contratante, você desce a lenha nele,
fala um monte para a engenharia, fala um monte para a construtora, queimando o filme daquele que te contratou. Isso é uma forma de desonrar quem está te contratando. Eu vejo muito isso, parece ser coisa muito básica de se ouvir e falar, nossa, mas como? Isso acontece muito, muito e muito. Eu trabalho há alguns anos com o meu pai no ramo da carpintaria e eu vi isso muitas vezes acontecer. A gente contratar pessoas terceirizadas para suprir algum serviço que nós não tínhamos tempo para fazer e rapidamente essa pessoa dentro da obra se virar contra nós. E ao invés de ser uma aliada nossa, ao invés de ser uma parte da equipe, ele se torna primeiro, ele se torna um inimigo e depois ele se torna um concorrente. Então eu acho que isso é um atributo que ele tem que estar atrelado nas bases de todo ser humano, que é o que? A honra. Mas infelizmente a gente sabe que muitas pessoas não praticam, nunca praticaram, não veem dessa forma. Porém isso é primordial se você quer ter uma carreira de sucesso na carpintaria. Porque se eu sou uma empresa e te contrato para fazer um serviço para mim e rapidamente você me desonra na obra, você não estou falando que você tem que jogar panos quentes em erro. Não, o que foi errado, vamos consertar. Mas ao invés de você vir com uma solução, você marreta no problema e coloca em evidência o problema, isso só faz o problema crescer. Então, se eu sou uma empresa de contrato e ao invés de você me ajudar, você me atrapalha, me desonra e vira meu inimigo, infelizmente vai ser a primeira e última vez que nós vamos ter um relacionamento profissional. É isso que acontece. E por isso que se torna muito difícil você encontrar pessoas do ramo da carpintaria, carpinteiros profissionais, até tem, mas carpinteiros profissionais que valorizam esses princípios que eu estou falando, é raro. Não tem, é muito difícil. Então eu quero explanar isso para vocês, porque isso vai fazer total diferença na sua carreira como carpinteiro, seja prestando serviço para uma construtora de madeira, seja prestando serviço para o seu cliente, seja prestando serviço por indicação. Honre quem te indicou, honre quem está te colocando como equipe. Terceiro ponto, todo carpinteiro e todo profissional, ele tem que saber lidar com a pressão na obra. Vou colocar um exemplo. Você foi contratado para fazer um telhado. E aí você chega na casa do cara, tem uma construtora administrando, você já vai chegar sob pressão. Porque tem o cara do piso tá esperando o telhado para colocar o piso, o cara do gesso tá esperando você para colocar o piso, o cara da elétrica. Então existe toda uma pressão já na obra. Já querendo fazer com que você faça coisas impossíveis. Um exemplo, você chegou na obra hoje, uma obra de 50 dias, você chegou na obra hoje, você tem um prazo de 35 dias para fazer um trabalho e você chega lá, o engenheiro quer que você faça em 20, em 15. Não, em 15 você tem que fazer em 15 porque não tem jeito. E ali é o momento que você tem que firmar os seus pés, segurar as suas emoções e falar, olha, realmente não dá, eu não consigo, expor a real da melhor maneira possível. Para quê? Para que seja aliviada toda a pressão em cima de você, como líder. Eu sinto que eu estou falando para um líder, para uma pessoa que vai tocar uma equipe, uma pessoa que vai cuidar de pessoas, uma pessoa que tem pelo menos 2, 3 ajudantes trabalhando. Então você é o líder. Então saiba, a pressão vai vir sobre você. Pessoas vão te pressionar para fazer algo que realmente não dá, ou pessoas vão te pressionar para você trabalhar mais rápido do que a sua capacidade. Então, você não pode se render à pressão da obra. Você tem que saber lidar com ela. Lógico, existem obras que são extremamente estressantes por conta disso. E é aí que você não pode deixar com que isso tire seu foco. Por quê? O nosso trabalho de carpintaria em si, ele já é pesado. Madeira é pesada. Ele é um trabalho complexo. A gente lidar com pessoas o dia inteiro, lidar com sol, lidar com chuva, lidar com dinheiro, com financeiro, com cobrança. A última coisa que você vai precisar é de uma pressão externa na obra. Engenharia, produção. Não. Dê o seu prazo, faça no seu prazo o melhor que você pode fazer.
Isso vai fazer toda a diferença no trabalho. Ainda que você tenha que impor alguns limites, falar, olha, realmente eu não consigo, o que eu consigo é fazer assim, assim. E se impor de alguma forma respeitosa sempre, nunca se alterar para não perder a razão. E é isso. De princípio, não se renda à pressão da obra. Saiba lidar, porque pressão vai ter em todo o tempo. Quarto ponto é fundamental para você começar, chegar ao meio e finalizar um trabalho com excelência, sem dor de cabeça. Quarto ponto é não encobrir os serviços errados de outros. Isso é muito importante. Muitas vezes você chega numa obra, vou dar um exemplo, você foi fazer um pergolado sobre uma estrutura de concreto, sobre pilares de concreto. Ok, beleza. Você chega na obra e você bate a linha, estica, vê nível, vê prumo, vê tudo direitinho e você percebe que alguns pilares não estão alinhados uns com os outros conforme o projeto. O projeto manda algo e ele está fugindo 5 centímetros, 3 centímetros, resumindo, alguém comeu bola na produção do pilar de concreto. E ali já existe uma engenharia, ali já existe uma administradora que está lá fazendo o serviço. E muitas vezes pode acontecer da construtora, gerenciadora ou engenheiro que está na frente falar, meu, não dá para você conseguir estabelecer a sua estrutura aqui, colocar por cima dessa base de concreto, nem que for para... vai ficar 5 centímetros caído, ninguém vai perceber. E aí você não pode se render a esse tipo de conversa. Por quê? Vou colocar um exemplo. Aí você vai, cai e faz um pergolado 6 centímetros de caída para um lado. Um exemplo. Pô, meio imperceptível, não dá nem para ver, o pano é longo. Realmente, beleza. Aí veio o cara do caixilho e na hora que ele vai colocar o caixilho dele, ele percebe o erro. E aí ele vai falar que você fez errado. Automaticamente isso vai gerar um transtorno, vai gerar atraso de obra, vai gerar multa, talvez gere até processo. Ou para a empresa que te contratou, ou para você que executou. Por quê? Ninguém vai assumir a culpa nessa hora. E a culpa vai cair sobre quem? Sobre você que fez uma estrutura sobre algo errado. Então, se está errado, aciona seu líder, aciona os gerenciadores da obra, mostra o erro e vê qual a melhor solução. Se eles falarem, não, realmente tem que fazer aqui, não dá para destruir, vamos fazer o pergolado aqui por cima e é isso que vai ser, acione quem te contratou, a sua empresa, veja com eles, ó, tá acontecendo isso, o que eu devo fazer? Eles não falaram que não vão quebrar, e aí, o que eu faço? Porque isso é uma escolha que não cabe a você fazer. Quem tem que fazer é a sua liderança. Agora, se você for o empreiteiro e pegou direto com o proprietário, aí é outra coisa. Aí você avalie se é válido você fazer, se é válido você fazer por cima do erro, se realmente não tem jeito, tem que destruir, avalie você. Mas nós não fazemos. Infelizmente, se há erro, eu mostro o erro e a gente tem que resolver. Eu não posso montar uma estrutura errada em cima de algo errado. Eu tenho que montar uma estrutura em cima daquilo que está no projeto. Infelizmente minha bateria acabou e eu tive que colocar o celular para carregar um pouco, porque eu só tenho duas fontes aqui de... ou é o tablet para filmar, ou é o celular. Não tenho câmera profissional, nada disso. Estou me aperfeiçoando ainda nessa questão. Bom, então continuando falando do quarto ponto, ele é importantíssimo. Você não pode fazer uma estrutura em cima de outro erro. 2 erros não dão um acerto. Isso é fato. 2 erros não dão um acerto. Portanto, acione sua liderança, acione a engenharia e busque fazer todo o serviço em cima daquilo que é correto, em cima daquilo que está no projeto. Inclusive, falando um pouco de projeto, não fuja do projeto. O projeto é a sua referência. O projeto é a sua base para percorrer o trabalho do começo, meio e fim. É o projeto. Qualquer alteração de projeto por conta que o pilar mudou, a arquitetura mudou, primeiro, contacte quem te contratou. Veja com a empresa, porque você
é um representante da empresa. Se foi contratado por uma empresa, por uma engenharia, por uma construtora de madeira, você representa eles. Só que você não pode tomar atitudes isoladas na obra. Acione eles em atitudes que você não pode tomar sozinho. Acione seu engenheiro, acione a sua construtora que te contratou e busque fazer sempre pelo projeto. Tá? O projeto é o guia. Qualquer mudança de projeto, desperte algo, fale, não, peraí, por que mudou? Vamos ver direitinho, vou acionar meus líderes, porque esse é o correto a se fazer. Tá? Bom, esses foram os 4 princípios fundamentais para todo carpinteiro. Se você chegou até o final, você está de parabéns. Isso mostra que você está querendo se tornar um profissional melhor. Quero te dizer uma coisa, a carpintaria é a profissão do futuro no Brasil. Tá chegando com muita força, nunca perdeu a sua força, sempre teve grandes estruturas, telhados, estrutura de madeira sempre teve em alta, só que não tanto quanto agora. Wood frame, MLC, madeira engenheirada, megas estruturas, prédios de madeira, tudo isso está por vir, meu irmão. Tudo isso é antigo lá fora na Europa, mas tá chegando no Brasil. Então, se aperfeiçoe como carpinteiro, se aperfeiçoe como líder, como homem, como gerenciador, como um grande profissional. Ok? Vamos seguindo junto nessa jornada. Obrigado por você que chegou até aqui. Curte, não comenta, compartilha, diz aí o que você acha como profissional. Tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo.